Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Quando você para de gritar, aprende a ouvir o silêncio. E o silêncio aqui no interior de Goiás é tão alto quanto qualquer grito. Meu nome é Maria da Conceição, mas ninguém chama assim faz 32 anos. Aqui, numa fazenda velha que fica a 10 quilômetros de um vilarejo que nem merecia nome, sou só aquela mulher da Casa Branca, ou a viúva. Depende de quem fala. Juvenal morreu num dia de junho que começou comum. Sol quente, vento nordestino, o cheiro de terra que sobe quando o calor aperta. Ele acordou tossindo. À noite estava queimando de febre. Na manhã seguinte já tinha partido. Pneumonia, disseram. Mas eu sabia que era mais que isso. Era como se a vida tivesse decidido, de repente, que ele não ia mais servir e simplesmente o desligou. Não tive tempo nem de rezar direito. Passaram-se as semanas. Depois, os anos. E aqui estou, fazendo a mesma coisa todo santo dia. Acordo quando o galo do seu Ronaldo grita, antes do sol rachar o céu em fogo. Tomo o café frio que preparei na noite anterior. Varrer a areia vermelha que sobe pelas frestas é meu primeiro trabalho. Aquela areia que não tem piedade, que entra em tudo, nas roupas, nos cabelos, nas unhas, até dentro do peito se deixar. Trabalho para o homem que é dono da fazenda. Ele vem lá do Distrito Federal de terno, falando de coisas que não entendo. Já ouvi talvez 5 vezes em 3 décadas. Quando vem, eu desapareço. Fico nos fundos, cuido das coisas pequenas, me faço invisível. Ele paga uma nota que mal dá para comer e pagar o poço que perfuramos há anos. Mas é suficiente. Ou fingia ser suficiente. As mãos são minha ferramenta de trabalho. Elas plantam, colhem, limpam, consertam. Estão sempre sujas. Essa sujeira que não sai mais, que virou parte da pele. A pele também mudou. Queimada de tanto sol. Áspera como couro velho. Os cabelos ficaram brancos e não tenho nem ânimo de tingir. O espelho aqui é pequeno demais para confirmar o que eu já sei. Que virar invisível também muda a cara da gente. Não tenho filhos. Nunca tive. Juvenal queria, mas eu era jovem demais e brava demais. Achava que tinha tempo. Agora sei que a vida não marca nem aviso. Ela chega e tira as coisas enquanto você ainda está dormindo. O trabalho na fazenda é simples. Cuidar das galinhas que já estão velhas como eu. Regar o feijão e o milho que planto ao lado de casa. Carregar água do poço. 20 baldes por dia. Os braços doem, mas acostuma. Consertar o que a chuva derretem e o sol queima. As noites são para costurar, para pensar em coisas que não deveria pensar, para brincar com a solidão como se fosse gato, alimentando para que não se vá embora. Aprendi que silêncio é segurança, que falar dói, que esperar por algo é luxo para quem tem futuro. E eu não tinha mais futuro, só presente. Um presente que se repetia todo dia como disco arranhado. Naquele dia de maio, quando a manhã ainda era fresca e o calor ainda não tinha chegado inteiro, eu estava regando o feijão. As mãos na terra molhada, aquele cheiro que Deus só dá depois da chuva quando senti. Não era barulho, era a falta dele. Como se o interior inteiro tivesse respirado fundo e prendido a respiração. Levantei a cabeça. Meus olhos seguiram até a estrada, aquela estrada que quase ninguém usa, que só liga as nossas casas perdidas ao resto do mundo. A mesma estrada que levou Juvenal embora, anos atrás, num carro de funerária. Algo estava ali, algo que não deveria estar. Quando meus pés me levaram até lá, e eu não decidi isso, o corpo decidiu sem avisar, vi que era uma menina. Não podia ter mais de 8 ou 9 anos. Estava deitada na poeira vermelha, bem perto do portão de ferro que rangeu quando passei. Um rangido que ecoou na minha cabeça como aviso. O vestido dela era rosa, mas tão desbotado que parecia cinza. Os pés descalços.
Os cabelos tão sujos que não dava para dizer que cor eram. E os olhos, meu Deus, os olhos abertos para o nada, como se tivesse olhado tanto para uma coisa vazia que não conseguisse mais fechar. Não havia ninguém com ela, nem carro, nem barulho. Só a menina e o silêncio que parecia estar sufocando tudo. Naquele momento, eu podia ter virado. Podia ter entrado em casa, fechado a porta com força, deixado o mundo do lado de fora como fiz tantas vezes. Ninguém saberia. A menina provavelmente ia ficar ali mesmo. Alguém mais ia encontrar, ou talvez não. E a vida seguia. Eu sabia disso. Sabia que havia escolha. Mas também sabia, e isso dói demais dizer, que eu nunca consegui virar a cara para quem sofre. Mesmo depois de virar para tanta gente que importava, agachei devagar, os joelhos reclamaram, a idade dói, e dói mais quando você ignora, e encostei a mão na testa pequena da menina. Estava queimando, não era o calor do sol, era febre de verdade, febre que sai de dentro. Filha! A minha voz saiu áspera, como se estivesse enferrujada de desuso. Faz tempo que não falo com ninguém. Como você se chama? Nada. Os olhos dela não focaram em mim. Só o vento batendo nas folhas da bananeira que plantei há anos. Olhei ao redor. Nada. Só a estrada vazia. A casa do seu Ronaldo ficava longe. A do outro lado ficava mais longe ainda. Ela estava só. Completamente só. Como eu estava, mais pior. Porque criança sozinha é um tipo de morte que acontece rápido. Não pensei duas vezes. Peguei no colo e ela pesava quase nada, quase como se fosse feita de ar e esperança. E carreguei para dentro de casa. O coração disparado, as mãos tremendo, porque eu estava abrindo a porta para algo que podia me destruir de novo. A coloquei na minha cama, a única cama boa que tinha, com o colchão que dura há anos, e tirei aquele vestido sujo. O corpo era pele e osso, marcas, sujeira que vinha de longe. Procurei por alguma marca de bala, de queimadura, alguma pista de onde tinha saído aquela criança. Nada além da fome e da fadiga que a vida deixa. Passei água morna no corpo dela, aquela água do poço que é tudo que tenho, e deixei que descansasse. Depois, com os dedos sujos de terra e de vida, comecei a rezar. Rezar é coisa de gente desesperada, e eu estava desesperada. Rezei para um Deus que tinha esquecido meu endereço faz tempo, mas talvez, só talvez, lembrasse dessa menina. À noite, ela começou a delirar. Gritava de febre, chamava pela mãe, falava de coisas que não fazia sentido. Eu segurava ela, cantava músicas que minha avó cantava. Aquelas canções de ninar que atravessam gerações de mulheres sozinhas, e rezava mais. Mas a febre não cedia. Quando o relógio marcou 3 da manhã e a menina começou a arfar como se o próprio ar estivesse pesado demais, entrei em pânico. Um pânico que eu não conhecia bem, porque tinha aprendido a viver sem medo. Medo é privilégio de quem tem coisa para perder. Peguei uma roupa qualquer, meus chinelos furados, e corri. Descalça na chuva que tinha começado, aquela chuva quente de maio que vira tempestade sem aviso. Corri até a casa de seu Ronaldo, 2 quilômetros dali pela estrada. Bati na porta como se estivesse morrendo. Porque eu estava. Morrendo lentamente por uma criança que não conhecia havia 3 horas. Ele abriu em cueca e me olhou espantado. Maria? O que? Criança com febre. Muito alta. Não sei o que fazer. Seu Ronaldo era velho, mas era homem. E homem naquele lugar entendia de emergência. Saiu de casa encharcado, levou-me até lá, deu benzina que tinha vencido e um paracetamol tão velho quanto ele. Ela é de quem? Não sei. Que tipo de resposta é essa? Mas ele não perguntou mais. Homem que vive sozinho entende de coisas que não tem resposta fácil. Voltei correndo com o remédio na boca, como se pudesse passar para ela de um jeito mais rápido se eu corresse mais depressa. A febre caiu no amanhecer.
Não desceu. Caiu, como se tivesse batido no topo da montanha e desabado. Aquela menina continuava ali, sua pele ainda quente, mas respirando melhor, respirando como quem decidiu ficar. Os olhos dela abriram quando o sol estava começando a subir. Primeiro, havia confusão. Depois, medo. Aquele medo primitivo de quem acordou num lugar estranho. Mas quando viu meu rosto, cansado, velho, sujo, o medo mudou. Não sumiu, mas mudou de forma. Onde? Tentou, mas a voz não saiu direito. Você está em casa. Minha casa. Você ficou doente. Ela piscou. Procurou se lembrar de algo. Não conseguiu. Ou não quis. Sua mãe? Perguntei, simples. Nada. Os olhos dela morreram de novo, dessa vez para dentro. Naquele dia, a polícia veio. Eu tinha ligado quando ela acordou, cumprindo a lei como eles ensinaram. Um homem gordo, suado, que cheirava a café ruim, perguntou o que eu sabia. Encontrei na estrada. Estava de febre. Nome dela? Não fala. Como assim não fala? Não fala. Só fica quieta. O homem olhou para ela como se fosse peça de mobília. Escreveu algo no caderno. Disse que ia procurar, que talvez tivesse desaparecimento registrado, que talvez a mãe aparecesse. Nunca apareceu. Semanas passaram. Depois, meses. As pessoas da assistência social vieram, mulheres de carro com ar-condicionado que olhavam minha casa como se fosse antro de miséria. Fizeram perguntas, tomaram notas. Uma delas, a mais nova, olhou para mim com aquele olhar que conheço bem. Você não pode ficar com ela. Não tem documentos de guarda, não tem condições legais. Ela precisa de alguém, disse eu. Simples, como se fosse óbvio. A gente cuida disso. Mas não cuidaram. O sistema é uma coisa grande demais para alcançar um quartinho em Goiás. A menina ficou ali comigo porque ficou. E eu fiz o que mulher sabe fazer quando a vida apresenta uma criança. Comecei a cuidar. Comprei roupa de verdade, não aquele farrapo que tinha. Enrolei o cabelo dela todo dia. Criei rotina porque criança precisa de rotina como precisa de ar. Café cedo, leite, pão, queijo quando tinha, feijão, sopa com nomes de histórias. Sopa da sereia, sopa da princesa perdida, trabalho na fazenda, tardes lendo jornal velho, noites contando história para ela dormir. A menina não falava, nunca falava. Às vezes sussurrava coisa que ninguém entendia. Desenhava na areia com graveto desenhos que pareciam dor, traços violentos, formas que não tinham nome. Mas aos poucos, algo em dela começou a mudar. Começou a me seguir pela casa. Quando eu ia para o feijão, ela ia atrás, num silêncio pequeno. Quando eu descascava a batata, ela sentava perto, bem perto, e observava minhas mãos como se fossem coisa mágica. Um dia, enquanto cantava, aquelas canções baixinhas que saem sem a gente perceber, ela piscou. Depois piscou de novo, como se aquilo doesse, mas fosse bom. Comecei a deixar que tocasse em mim. A mão dela, tão pequena que cabia na palma, segurando o meu dedão. Aquilo era comunicação, era confiança, e confiança é a coisa mais cara do mundo para quem já foi abandonado. Uma noite, sentada à mesa simples que tenho, enquanto comíamos sopa, aquela sopa que aprendi a fazer do jeito que criança gosta, ela pegou na minha mão e ficou ali, só segurando. Os dedos pequenos envolvendo meu dedo áspero, marcado de tanto trabalho. Depois, quando a deitei na cama, porque agora dormíamos juntas, sua cabeça pequenininha no meu ombro, ela sussurrou algo, tão baixo que quase não ouvi. Posso chamar você de mãe? O mundo parou. A voz saiu tão fraca, tão cheia de dúvida, como se estivesse pedindo permissão para respirar, que eu tive que prender a respiração para ouvi-la direito. Porque criança abandonada não pede para chamar alguém de mãe. Ela sussurra. Ela tem medo que a resposta seja não. Eu não consegui falar.
Meu peito inteiro se fechou, se abriu e fechou de novo. Os olhos queimaram, a garganta apertou. Abracei aquela menina que não era minha filha, mas tinha escolhido ser. Abracei como se pudesse colar ela em mim para que nunca mais saísse. E chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde que Juvenal morreu. Chorei porque 32 anos é tempo demais para viver dormindo. Chorei por Juvenal. Chorei por mim mesma. Chorei porque tinha achado que não tinha mais nada para dar. E a vida tinha deixado uma criança na minha porta só para provar que eu estava errada. A menina dormiu com a mão no meu pescoço. E eu fiquei acordada a noite toda, ouvindo ela respirar, tendo certeza que aquilo era real. Tudo desabou numa terça-feira. Bateram na porta. 2 homens com aquele uniforme que significa autoridade. Atrás deles, a mulher da assistência, aquela com o rosto que já tinha decidido tudo antes de chegar. Eu estava no quintal com a menina, que agora tinha nome, porque ela tinha sussurrado Sofia uma noite, plantando milho. Sofia estava correndo pela terra, rindo daquele jeito que crianças riem quando finalmente aprendem que riso é permitido. Maria da Conceição? Eu sabia, já sabia. Quando você vive tanto tempo, aprende a reconhecer o cheiro de despedida. Encontramos a mãe da criança. Sofia parou de correr. A mãe estava num presídio do outro lado do estado. Tinha saído de um acampamento de sem-abrigo. Tinha fugido de lá havia 3 meses, deixado tudo para trás, incluindo Sofia, que ainda era tão pequena. Agora, a justiça tinha encontrado, investigado, decidido que ela tinha direito de ver a filha. Ela vai ter que vir com a gente, disse a mulher, com aquele tom profissional que não sente nada. Sofia não vai lembrar de ninguém, disse ela, tentando ser gentil. É bem pequena ainda, mas eu sabia que era mentira. Quando você deixa uma marca no peito de alguém, mesmo em alguém tão pequeno, a marca fica. A gente não esquece, a gente carrega. Sofia começou a chorar quando entendeu. Não foi um choro de criança. Foi um choro de alguém que tinha aprendido, naqueles poucos meses, que as coisas boas não duram, que a vida tira, que amor é coisa de passar rápido. Ela correu para mim, agarrou meu vestido, pediu, com a voz que tinha voltado a encontrar, para não ir. Ah, mãe, não, mãe, não quero. Mãe! Os homens tiveram que me tirar ela dos braços. Eu não resisti, não lutei, porque sabia que lutar contra a lei é perder 2 vezes. Deixei que tirassem aquela menina, que colocassem no carro, que ela gritasse até a estrada desaparecer na poeira vermelha. Fiquei em pé no terreiro, vendo a poeira subir, vendo a vida fazer o que a vida sempre faz. Naquela noite, a cama ficou tão grande que parecia que eu ia me perder dentro dela. Coloquei a cabeça no travesseiro que ainda cheirava a Sofia e deixei que o silêncio me devorasse. A fazenda ficou muda, aquela muda que machuca. Passaram 2 meses, 2 meses inteiros de eu acordar pensando que ela ia estar ali, de deitar pensando que hoje ela chegava. 2 meses de coração quebrado em câmera lenta. Deixei de trabalhar direito, o feijão secou. As galinhas ficaram magras. O homem da capital mandou mensagem reclamando. Eu li, apaguei, não respondi. Porque para que responder? Para que fazer planos? A vida ia tirar de novo. 3 meses depois, quando já tinha feito uma paz feia com o meu próprio fracasso, aquela paz que é só resignação, Dona Neuza apareceu na porta com um papel na mão. Dona Neuza é a mulher mais velha do vilarejo, tem 85 anos e ainda arruma cabelo todas as semanas. Tem na casa dela um pote de biscoito que nunca esvazia e um rádio que toca música velha. Sua assinatura aqui, disse ela, entregando o papel como se fosse coisa normal. Era um requerimento, de guarda, de tutela, coisas que não sabia que existiam na lei, mas existiam. Feito por um advogado que ela pagou com dinheiro de uma venda de bolo. Como você... A menina falou com a assistente. Falou que tinha uma mãe aqui, que essa mãe cuidava dela, que ela queria voltar.
Meu coração parou de um jeito que achei que fosse morte. E a outra mãe, a do presídio, perdeu a guarda. Problema de droga, problema de saúde. Não tem jeito. A criança pergunta por você todo dia. Toda dia. Dona Neuza abriu a carteira. Tirou uma foto. Era Sofia. Magra demais. Triste demais. Mas era Sofia. Ela quer você. Uma semana depois, a polícia trouxe a menina de volta. Desceu do carro com uma mala pequena. Tudo que tinha ao mundo cabia ali. E ficou parada, como se tivesse medo que fosse tudo sonho de novo. Quando viu meu rosto, os olhos dela mudaram de um jeito que dói descrever. Era como se tivesse encontrado a coisa perdida, ou como se a coisa perdida tivesse finalmente encontrado ela. Correu, e eu peguei aquela menina, levantei para o alto, rodei com ela no ar, como nunca tinha feito porque tinha medo, e deixei que risse enquanto eu chorava. Agora, quando durmo, não durmo sozinha. Quando acordo, ouço passo pequeno descalço no chão de terra batida. Quando cozinho, tem alguém pedindo para provar, para lamber a colher. Quando sento na varanda, aquele lugar que virou meu refúgio, tem uma mão pequenininha agarrando meu braço. A vida não me devolveu Juvenal, mas me devolveu o motivo de acordar. Me devolveu a razão de cuidar. Me devolveu a capacidade de amar sem medo. Ou talvez com medo, mas amando mesmo assim. Meu nome é Maria da Conceição. Sou viúva, sou silenciosa, sou marcada pela vida de jeitos que cicatriz não mostra. E agora sou mãe de novo. Não porque mereci, não porque a lei pediu, mas porque quando alguém precisa e você tem coração que bate, você não vira a cara. Todos os dias, antes de dormir, Sofia coloca a cabeça no meu ombro e sussurra. Obrigada por não me deixar sozinha, e eu seguro ela mais perto, beijo os cabelos que agora brilham de limpo e sussurro de volta. Eu que deveria agradecer, filha. Você que me salvou de morrer dormindo. A poeira vermelha continua entrando pela porta. Continua subindo pela estrada. Continua derrubando as plantas que planto. Mas agora tem alguém aqui para varrer comigo. Tem alguém aqui para regar o feijão, para cantar as canções velhas, para fazer a vida ter sentido novamente. Sentido não é coisa grande. Não precisa de céu aberto ou de nome nos jornais. Sentido é uma mão pequena segurando a sua. É alguém te chamar de mãe como se fosse coisa sagrada. É acordar e saber que tem criança que depende de você respirar. Isso é o bastante. Para mim, é tudo. E é nesse ponto, quando finalmente a vida para de nos derrotar em câmera lenta, que a gente descobre que a solidão foi só um intervalo. Um intervalo necessário para aprender que o silêncio, quando compartilhado, vira conversa. 6 meses depois que Sofia voltou, descobri que a vida não é feita de grandes acontecimentos. É feita de pequenas coisas, tão pequenas que a gente passa a vida inteira sem prestar atenção, até que alguém nos força a parar e olhar. Por exemplo, Sofia gosta de café com leite morno. Não é coisa extraordinária. Milhões de crianças bebem café com leite morno todo dia. Mas quando ela levanta cedo, antes do galo cantar, e fica me esperando enquanto eu mexo a xícara, com aquele jeitinho sonolento de quem acabou de acordar, pedindo "Mãe, café", aquilo é sagrado, é ritual, é razão. Outro exemplo, ela aprendeu a ajudar com o feijão. Senta no chão, com as mãos pequenas, e vai separando os grãos ruins dos bons. Leva horas. A maioria que ela separa está boa, mas fico quieta, deixo ela fazer, porque o trabalho não é o ponto. O ponto é estar juntas, as mãos fazendo a mesma coisa, o silêncio amigável entre nós. Aquele silêncio que agora não machuca. Os primeiros meses foram difíceis. Sofia tinha pesadelos, acordava gritando, chamando pela mãe. Aquela mãe que virou palavra vaga, coisa que não faz sentido. Eu a abraçava na escuridão, sussurrava coisas que não tinha certeza se era verdade e esperava que o amanhecer viesse depressa.
Tinha noites em que ela chorava sem motivo aparente. Apenas chorava. Aquele choro que sai de dentro quando a gente finalmente sente seguro o bastante para sentir dor. Eu aprendia a ficar ali, quieta, sem tentar consertar, porque nem tudo se conserta. Algumas coisas a gente só carrega. Mas havia também os momentos de alegria. A primeira vez que ela riu, de verdade, não aquele riso pequeno de criança desconfiada, foi quando uma galinha entrou em casa e derrubou a panela de feijão. O feijão se espalhou no chão, fez aquele barulho seco e Sofia riu. Um riso que ecoou pela casa como if fosse a coisa mais linda do mundo. Depois disso ela riu mais. Riso de criança que descobre que a alegria é permitida. As mudanças que ninguém vê. O que ninguém te diz é que quando você abre a porta de casa para alguém, você também abre a porta de sua própria vida. E a vida já não é mais só sua. Comecei a cuidar mais. Arrumei o quintal. Plantei flores de verdade, não apenas comida. Flores que não servem para nada a não ser para olhar. E Sofia corria entre elas, e isso era razão suficiente. Consertei a porta que rangeu por anos, repintei as janelas. A casa começou a parecer que alguém vivia nela, porque finalmente alguém além de um fantasma vivia. Dona Neuza aparecia de vez em quando com coisas. Um dia com roupas que não sabia que tinha. Outro dia com um caderno e lápis de cor. Disse que era de uma neta que não usava mais, mas eu sabia a verdade. Era de Dona Neuza, que estava me ajudando da forma que sabia. Você mudou, disse ela uma tarde, sentada na minha varanda, tomando café preto como gosta. Como assim? Antes você era uma mulher que respirava. Agora você é uma mulher que vive. Fiquei pensando nisso por dias. Ela tinha razão. Eu respirava, entrava ar, saía ar, o coração batia. Mas vivia? Não. Vivia é outra coisa. Vivia é ter motivo. É ter alguém para quem sorrir quando ninguém está olhando. A primeira vez que Sofia foi à escola, uma escolinha rudimentar num prédio velho, a 8 quilômetros de casa, onde uma professora velha e generosa ensinava leitura para as crianças que conseguiam chegar lá, eu senti um medo que não conhecia bem. Medo de que voltasse para a vida de antes. Medo de perder ela de novo. Medo de que as outras crianças vissem que ela era diferente, que tinha sido abandonada, que era a criança de ninguém, que agora era a criança de uma viúva pobre do interior de Goiás. Mas Sofia voltou do primeiro dia falando sobre a professora, como ela ensinava, como as letras tinham sons, como ela queria aprender tudo. Mãe, você acredita que as palavras são pequenas, pequenininhas, mas dentro delas tem histórias inteiras? Ela tinha 8 anos e já tinha descoberto coisa que leva uma vida inteira para aprender. Quando a vida bate de novo. Depois de um ano quase perfeito, e quando digo quase, é porque nada é perfeito, mas aquilo chegava perto. A vida bateu na porta de novo. Dessa vez, não era criança abandonada. Era seu Ronaldo, aquele seu Ronaldo que tinha ajudado quando Sofia tinha febre, que tinha dado benzina, que vivia 2 quilômetros dali, sozinho, desde que a mulher morreu. Apareceu na porta com um ferimento ruim na mão. Infecção. Disse que tinha cortado num prego enferrujado e deixado tempo demais sem cuidar. Vim aqui porque você cuida de gente, disse ele simples. E eu cuidei. Lavei o ferimento com água morna e sabão. Passei uma pomada velha que tinha guardado. Enfaixei com cuidado. Ele ficou sentado na minha cozinha enquanto eu fazia isso, e Sofia observava da porta em silêncio, como quem está aprendendo como se cuida de pessoas. Seu Ronaldo precisou voltar 3 vezes. A infecção foi embora lentamente. Mas ele continuou voltando mesmo depois que ficou bom. Começou a ajudar, consertou a porteira que rangia, levou água, trouxe um pedaço de madeira que transformou em mesa para o quintal. E um dia, enquanto ele ajudava Sofia a regar as plantas, vi que ela sorriu para ele.
Não era o sorriso de criança para estranho, era o sorriso de quem reconhece bondade. Você é amigo? Perguntou Sofia. Sou, respondeu seu Ronaldo. Amigo de vocês duas. Aquela noite, enquanto Sofia dormia, seu Ronaldo ficou na varanda comigo. Você salvou aquela menina, disse ele. Ela salvou a mim, corrigi. Talvez a gente se salva um ao outro. Talvez seja assim que funciona. Pela primeira vez em anos, aquilo fez sentido. O encontro que muda tudo de novo, 6 meses depois, 9 meses que Sofia estava comigo, apareceu outra pessoa na estrada. Era uma mulher, mais jovem que eu, mas com aquele rosto que a vida queima rápido. Estava caminhando pela estrada em pleno calor do meio do dia, descalça, com uma bolsa pequenininha. Sofia estava na varanda quando viu. Mãe, tem uma mulher ali. Eu levantei. Era aquele aviso de novo. Aquele aviso que meu corpo sentia quando alguém precisava. Fui lá. A mulher quase desmaiou quando me viu. Água, sussurrou. Trouxe. Ela bebeu como se estivesse bebendo vida. Seu nome era Rita. Vinha do interior da Bahia. Tinha fugido de um marido que batia. E não vou contar os detalhes porque tem coisas que não merecia detalhes, mas basta dizer que ela corria pela vida. Ofereci para ela ficar uma noite. Virou 2 semanas. Rita tinha medo de tudo. Medo de barulho, medo de escuridão, medo que o marido encontrasse. Sofia, vendo aquele medo, fez uma coisa que me fez chorar. Começou a dormir na cama com Rita, segurando sua mão. Ele não consegue nada enquanto estou aqui, dizia Sofia, séria como velha para Rita. E Rita acreditava. Consegui contato com uma organização em Goiânia. Mulheres ajudando mulheres. Elas vieram, conversaram, ofereceram opções. Rita podia ir para uma casa de abrigo, podia conseguir renda, podia recomeçar. No dia que Rita saiu, ela me abraçou e chorou. Como você faz isso? Como você abre a porta para gente estranha? Porque todo mundo é estranho até o momento em que você vê o rosto dele, respondi. Sofia deu a Rita um desenho. Tinha desenho nossas mãos juntas, as 3. Rita levou como se fosse tesouro. E foi naquele dia que entendi. Meu propósito não era ter um destino específico. Meu propósito era ser porta. Era estar ali quando as pessoas precisavam e deixar que a vida fizesse o resto. A transformação interna. Olhar para dentro é coisa que ninguém quer fazer, especialmente quando você viveu tanto tempo fingindo que dentro de você não tinha nada. Mas com Sofia aqui, olhei. Vi a mulher que tinha deixado morrer. A mulher que era apaixonada por Juvenal, que tinha sonhos, que sabia rir sem cálculo. Tinha deixado essa mulher morrer quando ele morreu e passou 32 anos enterrando o corpo. Sofia não deixou que eu enterrasse assim. Ela não deixou que eu fingisse que era só uma máquina de trabalho. Ela exigiu que eu fosse mulher de novo. Comecei a cantar enquanto trabalhava. Comecei a conversar comigo mesma. Comecei a permitir que meu rosto tivesse expressão. Uma noite, Sofia perguntou sobre Juvenal. Mãe, você tinha um amor? Tinha. Seu Juvenal. Era homem bom. Você sente falta? Todos os dias. Mas não é falta que magoa mais. É falta de ter aproveitado melhor o tempo que tinha. Sofia pensou nisso. Pode ser que ele saiba que você está feliz agora? Não sei se pode, mas aquela pergunta me fez perceber algo. Estar feliz de novo não é traição a quem perdeu. É honra. É dizer que a vida dele importou tanto que me fez aprender a viver. Comecei a ir no enterro de Juvenal com mais frequência. Levei Sofia. Contei histórias sobre ele. As reais. Não aquelas que a gente mente para si mesma. Como ele dormia com a boca aberta. Como tinha medo de barata. Como cantava errado, propositalmente para fazer eu rir. E aquilo, de alguma forma, deu paz. Os desafios que ninguém esperava. Não é tudo flores. Tem coisas que doem.
Quando Sofia começou a perguntar sobre a mãe biológica, a mãe que a deixou, eu tive que aprender a responder sem mentir e sem fazer mais mal. Ela te ama, disse. Mas estar presa a coisas ruins é mais forte que amor. Às vezes, a gente não consegue amar do jeito que quer. Você consegue? Com você? Sim. Consigo amar do jeito que quero. A lei continuou sendo complicação. A mãe biológica de Sofia entrou em contato, já de recuperação, em programa de reabilitação. Queria ver a filha. E teve que haver visitas supervisionadas, conversas difíceis, explicações que ninguém devia ter que dar para a criança de 8 anos. Sofia ia tensa, voltava confusa. Porque criança ama mãe, mesmo que mãe tenha falhado. Mesmo que mãe tenha deixado. Eu tinha que carregar essa dor com ela. Tinha que ser forte o bastante para 2. Teve noite que Sofia acordou perguntando, você vai embora também? E eu tinha que prometer, 1000 vezes, quantas vezes fosse necessário, que eu ficava. A história do menino. Depois de 1 ano e meio com Sofia, quando as coisas estavam começando a fazer sentido, encontrei um menino, não na estrada dessa vez, na minha porta. Tinha deixado ali, envolvido em pano, dormindo como anjo. Não pode ter mais de 3 meses. Quando Sofia viu, meu coração parou. Mãe, olha, tentei não deixar o pânico tomar conta. Peguei aquele bebê, tão leve, tão pequeno, e o levei para dentro. Deixei bilhete de aviso na polícia. Contei para a dona Neuza. Cuidei daquele bebê como se fosse meu enquanto tentavam descobrir de quem era. Sofia virou mãe de brincadeira, cantava para ele, queria dar comida, queria dormir ao lado. Depois de 2 semanas, uma mulher apareceu, jovem, desesperada. Disse que tinha deixado o filho ali porque não conseguia cuidar, porque não tinha comida, porque estava sozinha. Não foi abandono, foi desespero. Consegui ajudá-la a conectar com as mesmas pessoas que ajudaram Rita. A mulher, seu nome era Camila, recebeu ajuda. Voltou a buscar o bebê com olhos que não tinham esperança, mas tinham determinação. Quando saíram, Sofia chorou. Ele era nosso, disse. Não, querida, ele era dele, mas ajudamos, e ajudar já vale. Aquilo foi lição importante para ela, para nós duas, que amar não é possuir, que cuidar não é ficar. Que às vezes ajudar significa soltar. A vida que se expande. Depois desses encontros, a casa começou a virar ponto de referência. Mulheres que precisavam de abrigo temporário apareciam. Pessoas da comunidade sabiam que ali era lugar seguro. Seu Ronaldo começou a trazer gente. Um velho que tinha caído da casa, uma menina que estava sendo explorada num trabalho ilegal. Não me tornei santa, mas me tornei porta aberta. E a coisa interessante é que isso muda a gente. Quando você vive para ajudar, não consegue mais viver para si, mas também não é sacrifício, porque a gente percebe que ajudar alimenta a alma de um jeito que comida não consegue. O homem que era dono da fazenda começou a reclamar menos. Um dia apareceu de novo, dessa vez com mais calma. Viu como a casa mudou, como tinha gente cuidando, como tinha amor ali. Você pode continuar, disse ele. A casa é sua enquanto você quiser. Não sabia que aquilo era possível, mas era. A escola de Sofia passou 1 ano. Sofia estava na escola aprendendo rápido. Seu Ronaldo e eu ensinávamos em casa também. Leitura, contas, coisas que uma menina de 9 anos deveria saber. Mas o importante não era acumular conhecimento, era acumular confiança. Quero dizer, Sofia que chegou não falava, não sorrovia, não confiava. Sofia que virou era criança. Brinca, ri, pergunta coisas, tem sonhos. Uma noite ela perguntou o que queria ser quando crescesse. Quero ajudar gente como você ajudou eu, disse. Pronto, levei a palma da mão no peito e deixei. As cartas que chegaram. Quando Sofia fez 10 anos, começou a chegar carta. De Rita, da mulher do bebê, de gente que a gente tinha ajudado. Cartas falando como a vida mudou, como conseguiram emprego, como estavam reconstruindo. Sofia guardava todas em uma caixa.
Lia quando estava triste. Mãe, olha, a Rita agora tem casa própria. Olha, a Camila conseguiu trabalho. Eram pequenas vitórias. Mas para a gente que vinha de nada eram tudo. Um dia, Dona Neuza me chamou. Virou festa na cidade, disse. Mulheres querendo contar sua história. Sobre como você ajudou, querendo ajudar outras. Quer vir? Não queria. Sou mulher de silêncio, não de palco. Mas Sofia quis. Então fui. E ali, em um salão pequeno de uma igrejinha, vi mulheres que tinha ajudado, lado a lado com outras que precisavam. Criando rede, criando apoio. Criando o que a gente não tinha nome para aquilo, mas era amor organizado. Vi Rita falando para uma menina. Eu estava onde você está. Agora olha para mim. Aquilo era poder. Aquilo era ciclo. Juvenal de novo. Uma noite, deitada na cama com Sofia dormindo ao meu lado, pensei em Juvenal de um jeito diferente. Não como perda, como ensinamento. Ele me ensinou a amar. Depois, deixar ele ir me ensinou que amor não morre quando pessoa morre. Só muda de forma. Aquele amor, aquele que pensei que tinha morrido comigo, tinha se transformado, tinha virado em capacidade de amar mais gente, em capacidade de abrir a porta, em capacidade de ver o outro e dizer, você importa. Aquilo era juvenal ainda, só de outro jeito. Os anos que passaram, Sofia fez 11, depois 12, depois 13. Ficou mulher pequena, ficou à altura de coisas, ficou jovem demais para certas coisas e velha demais para outras. Porque criança que sofre, cresce rápido. Mas manteve aquele brilho nos olhos, manteve capacidade de se alegrar com coisas simples, manteve compaixão. Sua mãe biológica passou por nova recuperação. E dessa vez, Sofia decidiu que queria encontro, não supervisionado, mas encontro de verdade. Eu levei ela, fiquei longe, deixei que ela vivesse aquela relação como pudesse. Depois, quando voltou, simplesmente disse, mãe, ela vai ficar sóbria dessa vez. Como você sabe? Porque agora ela sabe que tem alguém esperando, que tem razão para ficar. Criança é sábia demais às vezes. A vida pequena e grande. Agora, olhando para trás, vejo que não aconteceu nada espetacular. Nenhuma heroísmo de cinema, nenhum livro escrito sobre mim, nenhuma entrevista em jornal grande. Apenas uma mulher sozinha que encontrou outra pessoa sozinha e decidiu que simples proximidade é salvação. Decided que silêncio compartilhado é conversa, que trabalho simples é significado. Que amar sem garantia de retorno é aquilo que faz a gente humana. A fazenda continua sendo fazenda. A casa continua sendo pequena. A estrada continua sendo vermelha e seca. Mas tem mais luz ali, tem mais riso, tem mais batida de coração. E talvez seja isso tudo. Vida não é sobre ter tudo, é sobre ter o bastante, é sobre ter alguém para quem acordar. É sobre deixar que amor entre pelas frestas e redesenhe tudo. A mensagem final. Se você está lendo isso e está sozinho, verdadeiramente sozinho, daquele jeito que dói, saiba que solidão não é punição. Às vezes é preparação. Preparação para ouvir chamado quando bate na porta. Preparação para reconhecer dor no rosto do outro. Preparação para saber que quando você abre braço não vai quebrar. Porque a gente não quebra. A gente apenas parece quebrado até o momento em que alguém nos reúne. Meu nome é Maria da Conceição. Tenho agora 65 anos. Vivi 32 anos como fantasma. Mas graças a uma criança perdida que encontrei numa estrada, vivo os últimos anos como mulher de verdade. Aquela criança me salvou. E eu a salvei. E nenhuma de nós sabe exatamente quando começou, porque salvação não funciona assim. Não é ato isolado, é processo, é lentidão, é todos os dias dizendo sim quando podia dizer não. Sofia agora estuda em Goiânia, durante a semana, em escola melhor. Volta para casa nos fins de semana, quer ser assistente social. Quer virar aquilo que precisou ser,
Porta aberta para a gente que chegou do nada. E eu continuo aqui. Varro a areia, planto feijão, canto baixo enquanto trabalho. E quando alguém bate na porta, porque sempre alguém bate, abro. Porque entendi que a vida não é sobre sobreviver para si. É sobre estar ali quando alguém precisa respirar junto. É sobre reconhecer que humanidade não é coisa individual. É coisa relacional. É no encontro. É no você importa. É no fica. Isso é tudo que aprendi. E foi tudo que precisava aprender. A poeira vermelha ainda sobe pela porta. Mas agora tem várias pessoas para varrer junto. E aquilo é vida. De verdade. Finalmente. A primeira semana inteira que Sofia ficou comigo para nunca mais ir embora, eu não dormi. Não é exagero, literalmente não dormi. Deitava na cama, agora dividida com uma criança que respirava pequeno, que se mexia pouco, como se tivesse medo até de dormir errado, e ficava acordada, ouvindo cada som, cada respiração dela. Cada vez que ela se mexia, cada coisinha que pudesse significar que ela estava indo embora de novo. Seu Ronaldo notou quando foi buscar água no poço, na manhã do terceiro dia. Você tá com o olho de quem não dorme. Estou bem. Maria, você tá com o olho de quem tá com medo. Ele estava certo. Mas como explicar medo de acordar? Como explicar que cada vez que fechava os olhos, acordava assustada, achando que tinha sido sonho? Como explicar que a felicidade é tão assustadora quanto a dor, talvez mais, porque a gente sabe que dói perder felicidade? Naquela noite, Sofia acordou gritando. Pesadelo, sempre pesadelo. Ela estava correndo em sonho, sendo perseguida por algo que não tinha nome, e acordou toda suada, chorando, pedindo para que eu não deixasse ela cair. A peguei nos braços. Ela tremia. Eu tô aqui, sussurrei. Eu não vou embora. Promete? Prometi, mas enquanto prometi, senti o peso daquela promessa. Porque promessa é coisa séria, e eu estava prometendo a uma criança algo que não estava em meu controle. Estar viva, estar aqui, não deixar que a vida me levasse. Ficamos acordadas até o amanhecer. Eu cantei. Ela pediu para cantar de novo. E de novo. As mesmas músicas velhas, repetidas tantas vezes que viraram reza. O medo de contar para a gente. Quando seu Ronaldo voltou, porque tinha virando costume dele aparecer todo dia, ajudando com algo, eu estava varrendo o chão. Sofia estava sentada observando. Você quer que todo mundo saiba que ela ficou? Perguntei, de repente. Ele parou. Por quê? Porque se todo mundo souber, fica real. E se fica real, pode ser tirado. Seu Ronaldo sentou no chão. Aquele homem de 60 e poucos anos se sentou no chão da minha cozinha como criança. Sabe o que eu aprendi quando minha mulher morreu? Esperei. Que a gente morre de duas formas. Uma é quando o corpo para. Outra é quando a gente para de contar a história. Quando a gente para de dizer que aquela pessoa existiu e importou. Aí a gente esquece. E quando esquece é como se tivesse morrido de verdade. Ele olhou para Sofia. Você quer que essa menina exista? Quer que importe? Então fala. Conta para todo mundo que ela tá aqui. Levou dias, mas fiz. Fui na casa de Dona Neuza. Contei. Ela já sabia, mas deixou eu contar de novo, porque sabe que há poder em dizer as coisas em voz alta. Depois fui na casa de seu Ronaldo. Contei de novo. Depois, na assistente social. De novo. Cada vez que contava, ficava mais real. E menos minha. Sofia deixava de ser coisa que eu possuía e virava coisa que a comunidade reconhecia. Estranhamente, aquilo me fez respirar melhor. A noite em que quase perdi uma noite, quando Sofia tinha estado comigo por exatamente 2 semanas, e um dia ela desapareceu. Acordei, daquele sono leve de quem sempre está escutando, e senti a cama vazia. Meu coração disparou. Levantei, procurei pela casa inteira. Nada. A porta estava aberta. Aquela porta que tinha aprendido a deixar aberta porque criança às vezes precisa de ar. Mas Sofia não estava ali.
Foi a primeira vez que verdadeiramente entrei em pânico. Lembro de correr pela estrada chamando, de a poeira vermelha entrar nos meus pulmões enquanto gritava um nome, de o coração tentando sair pelo peito. Ela foi embora, pensei. Achou que era tudo mentira. Achou que ia ser tirada de novo. Resolveu sair primeiro. Corri até a casa de seu Ronaldo. Bati na porta como se estivesse morrendo. Porque estava morrendo. Ele saiu em cueca, assustado. Sofia desapareceu. Ele entrou a roupa enquanto eu contava e saímos procurando. Procuramos na estrada. Procuramos perto da escola. Procuramos em todos os lugares que ela conhecia. Nada. Depois de uma hora, a hora mais longa da minha vida, a encontramos. Estava sentada embaixo de uma árvore, longe da casa, olhando para nada. Para o nada mesmo. Corri. Abracei ela tão forte que ela gritou: "O que você estava fazendo? Por que saiu?" Ela chorou, sem conseguir falar. Só chorou e chorou. Seu Ronaldo trouxe água. Esperou. Depois de muito tempo, Sofia sussurrou: "Eu queria ter certeza que era verdade. Que você ia vir me procurar. Que você se importava. Aquilo me partiu em dois. Filha, claro que importo. Por que você pensa que não? Porque a outra não procurou. Quando ela deixou eu na estrada, não procurou. Naquela noite, descobri que abandono não é coisa que criança esquece em semanas. Abandono é coisa que fica, que deforma, que faz criança testar se o próximo abandono é verdadeiro ou mentira. Levei ela de volta para casa. Ficamos na cama, lado a lado, e conversei. Eu posso prometer que vou procurar. Mas mais importante, eu prometo que você nunca vai precisar de ser procurada, porque eu não vou deixar você sair. E se eu quiser sair? Então a gente sai junto. Sofia dormiu agarrada a mim como agarrada a salva-vidas. E eu percebi, a criança não tinha medo de mim. Tinha medo da vida, medo de que bom virar ruim, medo de que promessa virar mentira, medo de que amor virar abandono. E esse medo só cura com o tempo, com repetição. Com dia após dia de eu estar ali. O trabalho de reconstrução. Depois daquela noite, entendi que ter Sofia não era questão de amar bem, era questão de curar bem. E curar é lentidão. Comecei a criar ritmo, não apenas rotina, ritmo. Coisa que o corpo reconhece, coisa que sussurra. Tá seguro, pode descansar. Acordamos cedo. Primeiro a gente se abraça, ainda na cama. Simples abraço. Silêncio de dois. Depois levantamos juntas. Sempre juntas. Café é ritual, não é comida, é momento. Sento com ela. Ela bebe leite, eu bebo café preto. E a gente fica ali enquanto come, sem pressa, conversando sobre sonho, sobre o dia que vem, sobre nada. Depois, trabalho juntas. Eu nunca deixo ela sozinha, não porque não confio, mas porque ela precisa de estar perto. Precisa ver que quando sou tirada de vista, volto. À tarde, a gente senta embaixo da árvore grande, aquela onde a encontrei aquela noite de pânico, e ela desenha enquanto eu coso. À noite, janta. Depois, banho. Depois, cama. E ali na cama a gente conversa. Conversa sobre medo, sobre esperança, sobre as coisas que assustam. Mãe, você tem medo? Tenho. De quê? De perder você. Você não vai perder, eu prometo. E aquilo, vindo de criança, pesa mais que ouro. Quando o corpo lembra 2 semanas depois do susto, Sofia ficou doente de novo. Não febre, mas vômito, dor de barriga. Aquele tipo de doença que criança abandonada fica. Somatização chamam. Corpo lembrando de quando não era cuidado. Fiquei acordada cuidando dela. Passava pano molhado na testa. Segurava a bacia. Sussurrava que ia ficar bem. Seu Ronaldo apareceu com chá de gengibre que sua avó fazia. Dona Neuza mandou caldo. Gente da comunidade sabia que tinha criança doente aqui. Mas o mais interessante foi quando a doença passou e Sofia percebeu que não tinha sido abandonada no meio da doença, que eu tinha ficado,
que eu não sabia o que fazer, mas tinha ficado mesmo assim. Aquilo fez algo mudar nela. Não foi cura instantânea, mas foi começar. O dia em que ela pediu para ficar uma tarde, quase um mês depois que tinha voltado, Sofia estava ajudando no feijão quando perguntou: Mãe, eu posso ficar para sempre? Meu coração parou. Para sempre é palavra muito grande, filha. Mas você quer que eu fique? Olhei para aquela criança. Os olhos atentos, as mãos pequenas, aquela cara que virou familiar como o meu próprio rosto. E soube que tinha chegado o momento. Quero que você fique enquanto quiser ficar. E espero que queira ficar a vida inteira. Mas não vou mentir falando que para sempre é garantido. A gente não controla isso. A gente só controla hoje. Então hoje você quer que eu fique? Hoje e todos os dias que vier depois. Sofia sorriu. Aquele sorriso que ainda era raro, mas que estava ficando menos raro. Então eu fico. Naquela noite, quando deitei, e dessa vez consegui dormir porque algo tinha mudado. Tinha ficado verde. Tive um sonho. Sonhei que Juvenal estava ali na minha cama do meu lado, observando Sofia dormir. Você conseguiu, ele sussurrou. Conseguiu o quê? Viver de novo. E aquilo, sonho ou não, foi verdade. O papel da comunidade. Depois daquele dia, a gente parou de ser mulher viúva e criança sem família, e passamos a ser Maria e Sofia. Dona Neuza começou a trazer comida extra. Seu Ronaldo aparecia todo dia. A professora da escola prestava atenção especial em Sofia. Gente que eu nem conhecia direito começava a falar oi. Uma mulher do vilarejo, que tinha filha da idade de Sofia, começou a vir nas tardes. As duas crianças brincavam enquanto eu conversava com a mulher. Aquilo era cura comunitária. Aquilo era dizer: vocês fazem parte de nós. E Sofia, que tinha crescido sem família, sem comunidade, sem rede, finalmente tinha rede. Às vezes, quando via ela rindo com outra criança, ou vendo seu Ronaldo consertar algo enquanto ela observava, ou comendo o bolo que Dona Neuza trouxe, eu entendia. Criança não precisa só de amor. Precisa de pessoas, precisa de comunidade, precisa de saber que mais de um adulto acorda pensando nela. A cicatriz, que fica. Não vou mentir. Sofia não ficou curada da noite para o dia. Tem dias que ela acorda triste, dias que chora sem motivo aparente, dias que tem pesadelo, dias que não consegue comer direito porque o corpo está lembrado de fome. Nesses dias, eu só fico ali. Não tento consertar, não tento fazer alegre, só fico presente. Isso é normal? Perguntou ela uma vez após dia ruim. É. Criança que passou pelo que você passou carrega aquilo, não desaparece. Aprende a viver com. Que nem cicatriz. Exatamente. Que nem cicatriz. Fica marca, mas não dói mais. Aquilo a tranquilizou de um jeito que nenhuma mentira conseguiria. A transformação em mim. O mais surpreendente foi perceber que não foi só Sofia que foi curada. Fui eu também. Vivia 20 anos com dor que não tinha nome. Dor de ter perdido o marido, dor de não ter filho, dor de estar sozinha. E essa dor tinha virado normal. Era como carregar pedra nos ombros. Depois de tanto tempo carregando, você esquece que é pesado. Mas quando Sofia chegou, e eu tive que ser forte o bastante para dois, tive que carregar a pedra dela também. E subitamente percebi que estava carregando demais. Então largou. Lentamente, pouco a pouco, comecei a soltar as coisas antigas. Não esqueci, mas deixei no chão. E com o peso saindo, conseguia se mexer melhor, respirar melhor, sorrir melhor. Seu Ronaldo notou. Você tá bonita, disse um dia, simples assim. Bonita? Tá tendo cor na cara. E era verdade. Depois de tanto tempo cinzento, tava a cor voltando. O medo que fica mesmo depois de meses, ainda tenho medo. Tenho medo de que alguém venha tirar ela. Tenho medo de que piore. Tenho medo de que eu não seja suficiente.
Uma noite, quando não consegui dormir, resolvi procurar. Procurei na internet, num celular velho que seu Ronaldo me deu, sobre adoção, sobre guarda, sobre como deixar legal que Sofia é minha, e entendi que existem caminhos, que a lei permite, que há pessoas que ajudam. No dia seguinte, fui falar com a assistente social, explicar que queria que legal Sofia fosse minha, que tinha tudo certo moralmente, mas queria papel. E ela sorriu. Aquela mulher que eu achava que era fria, sorriu. Você é exatamente o tipo de pessoa para quem a gente trabalha, disse. Começou o processo. Longo, complicado. Mas começou. O chamado continua. Enquanto tudo isso acontecia, outras pessoas começaram a aparecer. Porque quando você deixa a porta aberta, porta é o que mais recebe visita. Apareceu uma mulher fugindo de marido. Apareceu um idoso deixado em asilo que fugia. Apareceu um menino de rua pedindo comida. E cada vez que aparecia, eu parava. Via Sofia observando. Via ela aprender que mundo é cheio de gente precisando. Uma noite, Sofia perguntou: Mãe, por que você ajuda todo mundo? Pensei bem antes de responder. Porque alguém me ajudou. Você me ajudou. E quando alguém nos salva, a gente fica com dívida. Não dívida que se paga, mas dívida que a gente passa adiante. Sofia pensou nisso. Quando eu crescer, eu vou fazer isso também. Vai sim, filha. Vou ajudar gente que está sozinha. Vou sim. E naquele momento entendi que ciclo tinha se quebrado, que uma criança que foi abandonada tinha decidido que ia ser salvadora, que sofrimento virava sabedoria, que dor virava compaixão. O final desse capítulo. Agora, escrevendo isso, Sofia tem 10 anos. Tem papel que diz que é minha filha. Tem cicatriz, mas tem sorriso. Tem medo, mas tem esperança. E eu tenho razão para acordar. Tenho alguém para brincar. Tenho propósito. A vida não virou fácil, mas virou significativa. E significado, descobri, é tudo que a gente precisa para continuar respirando.